E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? Vamos à reflexão de hoje? Não posso esquecer, né? Manda notícia, o Pai está com saudade. Chegamos aqui ao capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E a gente já vai partir para o versículo 23. A minha sugestão é que você leia, obviamente, os 3 capítulos para entender o que chegamos aqui no versículo 23. A tutela da lei para nos conduzir a Cristo. E o que isso significa? Tem que ler os 3 capítulos primeiros para entender aí o contexto. Mas quantos aprendizados a gente tem com o apóstolo Paulo? Aqui ele vai falar sobre a herança por meio de uma promessa e uma aliança feita entre Deus e Abraão. Versículo 23 diz assim, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, no futuro, haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quantos ensinamentos aqui? O apóstolo Paulo, ele traz essa reflexão, porque também na igreja na Galácia, a igreja sofria com as diferenças entre o povo judeu cristão e os gentios cristãos. Havia sempre uma pressão de estarem subjugados à lei. E o apóstolo Paulo chama a atenção que, assim como Pedro foi rebatido pelo apóstolo Paulo, chamado até de hipócrita no viver, porque ele chama atenção, né? Nos capítulos anteriores ele chama a atenção de Pedro, provando para todos e provando para Pedro que havia uma cobrança desnecessária de se viver escravo da lei. E o apóstolo Paulo traz essa concepção de que a lei ela é importante, ela foi importante, ela foi um guardião. Ele chama aqui nesse texto, a lei foi o guardião para conduzir o povo a Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo chega, e quando o cristão proclama a sua fé, professa a sua fé, quando o cristão ele se declara seguidor de Cristo, se batiza e é revestido
pelo Espírito Santo, por meio da promessa da aliança de Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo nos chama é que a morte de Jesus ela se torna vã, inútil, quando somos mantidos escravos da aliança. Porque ele vai dizer, o herdeiro da promessa, ele tem a sua salvação, ele tem a sua justificação por meio da fé, e a fé na proclamação de quem ele acredita. Ele acredita que Jesus é o Senhor, ele acredita que Jesus morreu na cruz para lhe salvar. Então ele não pode mais ficar preso, escravo da lei, porque a justificação não é pelas obras, não é que a minha obra esteja 100% firmada no cumprimento da lei. Se eu tiver que depender disso, se eu tiver que depender da minha justificação por aquilo que eu venho a fazer, a gente coloca a morte de Jesus num pacote de inutilidade. Essa é a questão. O apóstolo Paulo nos chama a atenção para que tenhamos que celebrar a nossa justificação por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Filhos do Pai, estejam atentos. Existem muitas confusões. Existem muitas confusões no meio de tanta informação, mas que o Espírito Santo traga luz ao entendimento de cada um de vocês e aprendam a realidade dessa obra, aprendam que crer e proclamar que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, isso te justifica, isso te coloca como herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão, promessa que do herdeiro de Abraão todos os povos seriam abençoados, e é em Cristo Jesus, o grande herdeiro, é nesse que somos abençoados. Filhos do Pai, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém.